Pois é, vamos conversar sobre esse assunto com a psicóloga Michele Intrator. Michele, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Bom, como a gente viu aí, tem homens que não sabem manter um limite, né? Não sabem manter uma distância. Algumas pessoas só aprendem mesmo à base de multa? Sim, algumas só dão a devida importância com uma punição. Eu, enquanto usuária do metrô, várias vezes, assim, vejo também homens, né, desrespeitando, então... E o que é que causa esse tipo de característica na personalidade de um homem que faz com que ele não saiba manter o respeito, manter a distância? Acho que parte da personalidade, parte cultural também, né, de dar um jeitinho brasileiro. Então tem pessoas que só funcionam mesmo sob pressão. Agora, Michele, que tipo de consequências pode ter na personalidade de uma mulher que sofre esse tipo de abuso? É muito difícil a mulher falar sobre um abuso, né? Então, mas eu acho que quando ela consegue se expressar e falar sobre... no consultório já atendi várias pessoas que tinham sofrido esse tipo de assédio, seja sexual, seja menos drástico. Então, acho que é importante essa conscientização, né, para elas poderem se expor. E como tratar isso? Como, por exemplo, uma mulher que se sinta diminuída, ela pode se retrair? Como é que ela, que sintomas ela apresenta diante da sociedade? Ela tem muita dificuldade de falar sobre e até de se expor frente a essa questão. Então, quanto mais ela consegue falar, mais ela consegue superar. Ela realmente pode ter diversas consequências. Eu atendi, por exemplo, uma que desenvolveu uma obesidade porque ela não conseguia lidar com o corpo depois de ter sofrido um abuso. Então, as consequências podem ser bem desastrosas, né? desastrosas. Agora, uma mulher que passa por esse tipo de situação, como é que ela deve reagir? Primeiro, ela tem que conseguir falar, né? Ela tem que ser acolhida. Por isso que eu acho importante, por exemplo, num vagão de metrô, os profissionais, os seguranças, por exemplo, terem consciência do que é um abuso, saberem receber essa queixa, saberem acolher essa mulher, né, que está com esse relato, porque, caso contrário, só vai favorecer dela guardar aquilo para ela. Agora, nem todos os funcionários têm esse preparo para saber lidar com essa situação, né? Então, a mulher, no caso exato, no momento exato que está ocorrendo isso, ela deve chamar atenção para as pessoas que estão próximas? O que ela deve fazer? Deve denunciar realmente? Deve denunciar, deve fazer algum tipo de alarde. Primeiro, ela tem que entender que aquilo é um abuso, sim, porque muitas vezes também é tênue, né? A medida do que é abuso. As pessoas só consideram abusivos atos muito drásticos, quando não é verdade. Quando casos menos drásticos também podem ser considerados abusivos, sim. Então, acho importante elas saberem, terem uma educação, né, do que é esse abuso, qual a gravidade desse abuso. Isso é fundamental. Michele, por que algumas mulheres ainda se sentem constrangidas em fazer uma denúncia? Porque é realmente constrangedor, é muita exposição. Quando, na verdade, o homem é que deveria sentir vergonha, claro, né? Claro. O homem é que deveria ser punido, mas não acontece dessa forma, né? Elas ficam com muita vergonha, né, de expor uma sexualidade, de se expor. Ok, Michele Intrator, psicóloga, muito obrigada aqui por seus esclarecimentos Obrigada no eu, Repórter Carla. Rio.